Isaías 55, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A nova versão internacional, a nova versão transformadora, essa última frase diz assim: vinde e adquiri tudo isso de graça. Essa última frase. Versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco eu farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Não existe outro livro, não existe outro profeta aonde o evangelho não seja descrito de forma mais clara do que o profeta Isaías, principalmente os capítulos 53, 54 e 55. Não há em outra porção da Bíblia uma descrição mais acurada do Evangelho de Cristo feito há 750 anos antes do que o profeta Isaías. Ele é reconhecido como profeta evangélico, mas ele também é reconhecido como profeta da graça. Ninguém falou mais de graça do que Jesus Cristo e depois Isaías. O interessante é que os capítulos 53 a 55, eles descrevem o Evangelho de uma forma tão límpida, tão clara, tão completa, que nem os próprios evangelistas conseguiram descrever. E o interessante é que cada capítulo, 53, 54 e 55, eles nos apresentam alguns aspectos fundamentais desse conceito, que às vezes nos choca, que é o conceito da graça de Deus. Há poucos dias eu tive o privilégio de ganhar uma biografia do C.S. Lewis. O C.S. Lewis foi, sem sombra de dúvida, o maior escritor cristão leigo do mundo. E faleceu em 1965, um ano depois que eu nasci. C.S. Lewis se converteu depois de uma peregrinação, sendo professor de Oxford. E C.S. Lewis escreveu coisas maravilhosas e publicou livros maravilhosos, traduzidos em português e à disposição de cada um de nós. A história de C.S. Lewis é muito bonita, e eu tive o privilégio de ler do Dr. Alistair McGrath, que foi ele que escreveu. E ele conta uma história peculiar de C.S. Lewis. Diz que certa feita C.S. Lewis foi convidado para participar de um grande congresso cristão na Inglaterra. E eles estavam debatendo qual o elemento essencial do cristianismo que difere de todas as outras religiões. Será que você saberia descrever qual é? Qual o elemento do cristianismo que difere de todas as outras religiões? E eles fizeram esse congresso, convidaram C.S. Lewis, e lá tinham muitos teólogos, muitos pastores. E C.S. Lewis ele era um leigo. Ele não era pastor, ele era professor de literatura clássica na Universidade de Oxford. Ele não tinha formação teológica, ele era uma mente assim, uma mente brilhante, mas ele não tinha capacidade assim de um seminário. E de repente que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e não havia um consenso naquele congresso, até que passaram a palavra para C.S. Lewis, o grande professor de literatura clássica e medieval de Oxford, o maior expoente leigo da literatura cristã. O C.S. Lewis então pegou lá a batuta e disse: olha, meus irmãos, o elemento distintivo do cristianismo, aquele que nós não encontramos em nenhuma outra religião, em nenhum outro credo, em nenhuma outra ideologia, é muito simples: é a graça de Deus. E é verdade, irmãos. Eu não sei se você já perambulou por outras religiões ou por outros vieses espirituais, mas o conceito da graça de Deus nós só encontramos no cristianismo. Por exemplo, vou citar uma coisa que um muçulmano amigo da Dinalva ligou para ela e disse a respeito da Paulinha. Porque a Paulinha não está aqui na terra, mas ela está no céu, amém?
A Paulinha não habita mais entre nós, mas habita entre os santos, arrolados nos céus, como diz o livro do Apocalipse. Amigo da Dinalva, ela compartilhou comigo agora aqui no corredor. Quero usar isso de ilustração, porque eu acho que isso é bonito para esse conceito da graça. Ele ligou para a Dinalva querendo consolar a Dinalva, né? Com a perca da Paulinha, e disse assim: ô Dinalva, eu espero que a Paulinha esteja no paraíso. Eu espero que a Paulinha esteja no paraíso. Aí a Dinalva, como uma crente que é, como uma mulher de Deus, ela mandou para ele alguns textos, provando para ele que nós não esperamos, nós temos a certeza, não é? Nós sabemos que ela está com o Senhor, nós não esperamos. Por quê? Porque no Islã, nenhum muçulmano tem a certeza da salvação. Por isso que eles esperam. Nós esperamos que a Paulinha esteja com Deus, mas nós no cristianismo, nós temos a certeza de que ela está com Deus, amém? Nós sabemos que ela está com Deus, por quê? Porque Jesus assim o disse. E a salvação não é por aquilo que eu realizo pelas minhas mãos, a salvação é por aquilo que Cristo realizou na cruz e pela sua graça maravilhosa. Está vendo? Que conceito, irmão, sublime. E o interessante é que rapidamente os capítulos 53, 54 e 55, cada um mostra uma particularidade fundamental, primordial, para a gente compreender esse conceito da graça de Deus, que muitas vezes nos choca. Eu já disse isso domingo passado. No capítulo 53, nós encontramos o preço da graça. O capítulo 53 fala do sofrimento, do desprezo, da humilhação, da aflição, da agressão, da morte de Jesus Cristo. Isaías 53 é a descrição mais pungente, é a descrição mais chocante da paixão de Cristo. Isaías e o Mel Gibson retrataram de forma que ninguém retratou até hoje. Só que o Mel Gibson retratou a paixão de Cristo com os evangelhos já escritos. Isaías retratou a paixão de Cristo 750 anos antes de acontecer. E ele retrata, irmãos, esse aspecto da graça, o preço da graça. O preço da graça, irmãos, é um preço muito alto. É isso que a gente aprende. O preço da graça custou para Deus um preço altíssimo. Custou a aflição, a opressão, a humilhação e a vergonha e a exposição do seu filho aos olhos de todos, ao escárnio, ao desprezo, até a morte e morte de cruz. O texto diz isso. Isaías 53 é um belo poema com respeito ao preço da graça. O interessante é que há uma outra biografia que eu gostaria de deixar para vocês, se vocês puderem ler, a biografia de Dietrich Bonhoeffer, que foi o pastor martirizado na Alemanha na época de Hitler. Bonhoeffer escreveu um livro precioso que se chama Discipulado. Nesse livro, Bonhoeffer fala de duas graças: a graça barata e a graça sublime, ou graça preciosa. Ele fala que a graça barata é essa graça quando a gente professa a Cristo, mas não tem a vida mudada. A graça barata, ele fala no capítulo 1 do seu livro de Discipulado, é aquela graça quando você é religioso, como um religioso cristão, mas não tem transformação de vida, não tem mudança de vida, não tem renúncia de pecado na sua vida. É graça barata porque não é a graça genuína. Ela é uma graça vil. Agora, Bonhoeffer fala da graça preciosa. E olha o que ele diz: esta graça é preciosa porque o seu preço foi extremamente alto. A graça, ela é um conceito que nos fere, porque ela não exige nada de nós, mas ela exigiu tudo de Cristo. E às vezes, irmãos, a gente se esquece isso. E o capítulo 53, ele fala desse preço que foi pago de forma tão bonita. Já disse para vocês que 90% do livro de Isaías é poesia. E esses 3 capítulos são poemas também. Então, irmãos, o primeiro capítulo, o capítulo 53, ele fala do primeiro aspecto dessa graça, é o preço da graça. Essa graça, ela custou muito caro. Ela custou a encarnação do Verbo, ela custou a humilhação do Verbo, ela custou a cruz que o Verbo se submeteu.
por amor de mim e de você. Leia o capítulo 53 de Isaías. Na minha opinião, irmãos, um dos capítulos mais belos da Bíblia. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades e moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja, querido, que poema glorioso, escrito por alguém que anteviu toda a dor e todo o sofrimento do nosso amado Redentor. Mas eu também disse semana passada que o capítulo 53 é um preâmbulo para o capítulo 54, porque se o capítulo 53 fala do preço da graça, o capítulo 54 fala do fruto da graça. Olha o que diz o versículo de número 1 do capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E aí vem o versículo tema da nossa igreja esse ano. Pastor, o que Isaías retrata no capítulo 54? Aquilo que no capítulo 53, versículo 11, foi prometido, quando ele diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Veja que no capítulo 53, irmãos, o preço da graça, ele tem um fruto, ele tem uma recompensa, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E no capítulo 54, Isaías abre o leque e mostra agora que fruto é esse, a igreja gloriosa de Jesus, amém? Então deixa eu dizer uma coisa e vou tornar a dizer a você, não viva a sua vida cristã de qualquer maneira, você foi conquistado com um alto preço, viu? É uma canção antiga que a gente canta aqui sobre isso, né? Eu mesmo gosto de cantar. E na noite do baú nós cantamos ela aqui, né? E você sabe qual é? Eu sei que foi pago um alto preço. Então, irmãos, o capítulo 54, ele fala exatamente desse fruto, desse alto preço, que é a igreja gloriosa de Jesus. E eu disse domingo passado que o capítulo 54 apresenta dois gloriosos frutos dessa igreja. Primeiro é a adoração. Canta alegremente, ó estéril. A igreja tem a sua marca na adoração ao Cordeiro. Nós adoramos o Cordeiro. E a segunda marca que eu disse semana passada é a expansão dessa igreja prometida pelo próprio Deus e sendo cumprida nos evangelhos e principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Alarga o espaço da tua tenda, é promessa de Deus, irmãos. Disse eu domingo passado que a igreja do Senhor se expanda, que a igreja do Senhor abra as suas fronteiras, que a igreja do Senhor estenda o seu todo. Portanto, irmãos, o capítulo 54 do livro de Isaías, ele narra o fruto desse penoso trabalho. Veja que há uma conexão muito bonita com respeito ao Evangelho. Primeiro, ele fala do preço da graça. Segundo, ele fala do fruto da graça. O preço da graça teve uma recompensa, e a recompensa é o fruto da graça. A igreja de Cristo que eu e você fazemos parte. Mas agora vem o capítulo 55, ó. E o capítulo 55 não poderia ser diferente, pois o preço já foi anunciado, o fruto já foi anunciado. Agora o capítulo 55 fala do convite da graça. Deixa eu ler com vocês novamente. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Veja que agora, querido, há um convite, o convite dessa graça. Olha, venham todos, não precisam mais de dinheiro, em outras palavras, o preço foi pago. É por isso que depois ele fala assim, por que vocês gastam o seu dinheiro com aquilo que é pão? Eu já doei para vocês o maior tesouro, o maior alimento.
E aí, irmãos, ele faz no capítulo 55 esse convite glorioso, esse convite da graça de Deus, que um dia eu e você fomos convidados. Amém? Eu sei que a graça hoje, irmãos, não é um conceito que nos agrada. Muitas vezes até nós que somos cristãos professos dentro da igreja. Por quê? Porque naturalmente a nossa reação é a vingança. Se você assistir, por exemplo, o filme O Conde de Monte Cristo, que é um clássico da literatura e que foi tornado em filme há muito tempo atrás, você vai ver que no Conde de Monte Cristo você torce com todas as suas forças para o rapaz que quer vingar o período que ele ficou preso injustamente. E quando chega no final do filme, que ele perdoa o sujeito, você fica com raiva dele. Por que, pastor, acontece isso? Porque normalmente, irmãos, a natureza humana, ela celebra a vingança. E a vingança tem várias formas. Por exemplo, a vingança pode ser você nunca mais conversar com a pessoa. Isso é uma vingança. A vingança pode ser você desprezar a pessoa. É uma vingança. A vingança pode ser você dar à pessoa aquilo que ela deu a você, ou pagar. A vingança pode ser quando você perpetua algo pior daquilo que ela fez a você. Mas naturalmente, irmãos, a graça de Deus ela é escandalosa. Jesus contou uma parábola para mostrar o escândalo da graça dos trabalhadores da vinha, lembra? Você chega no final da parábola, eu tenho crentes, irmãos, na nossa igreja lá na Betel, porque aqui em Maringá não tem crente que pergunta isso. Lá na igreja Betel, eu tive crentes que chegaram perto de mim e não concordaram com aquela parábola, ou seja, não concordaram com Deus. Porque aquela parábola, irmãos, quando você lê ela assim, você acha ela meio escandalosa mesmo. Por quê? Porque o cara acorda 6 horas da manhã e vai arregimentar trabalhadores para a sua vinha. E ele arregimenta um monte de trabalhadores e fala, olha, eu vou te pagar 1 denário. Tá bom, leva todo mundo. Ele volta às 9 da manhã e pega mais uma renca. Fala, vou te pagar quanto? 1 denário. Ele volta meio-dia, enquanto os caras lá na praça. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Uai, ninguém nos contratou. Vão para a minha vinha. Eu vou pagar vocês quanto? 1 denário. Aí eles voltam 3 horas da tarde. Lê a parábola. Aí 3 horas da tarde ele chega na praça, está lá os cabas tudo na praça. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui, meu filho? Nós estamos aqui querendo trabalhar, ninguém contratou a gente. Vão trabalhar na vinha. 3 horas da tarde. E eu vou te dar 1 denário. Aí sabe que hora que ele chega? 5 horas da tarde. Lê a parábola, irmãos. 5 horas da tarde ele pega a sua van, dá uma passeada na praça, chega lá enquanto os gaiatos na praça. Aquela turma não queria nada, bicho. Aí de repente ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não tinha ninguém aqui para nos levar, então nós estamos aqui. Falou, vão lá para a minha vinha, eu vou pagar vocês 1 denário. Aí você já começa a ficar bravo. Aí, irmãos, quando deu 18 horas, a Bíblia diz que o dono da fazenda chamou todo mundo para acertar. Qual era o salário? O que você, que fosse contratado às 6 da manhã, pensaria daquele que foi contratado às 5? E aí, irmão, Jesus é tão inteligente, por isso que eu falo, não tem jeito de inventar Jesus, porque Jesus põe as coisas de um jeito que não tem jeito. Aí, na hora do acerto, sabe quais foram os primeiros a acertar? Os últimos. Por que Jesus colocou o primeiro lá que foi lá às 5 horas da tarde? Para os outros verem que ele estava ganhando o mesmo. Se ele ficasse para trás, ninguém ia ver. Você concorda comigo? Ninguém ia ver. Se colocassem lá na frente os das 6 horas, eles iam receber 1 denário, mas os de trás não iam ver. Ele recebendo e estava tudo certo. O outro recebia até o último. Aí ia ficar todo mundo alegre. Mas sabe o que Jesus faz? Ele inverte o negócio. Ele pega o sujeito que foi contratado às 5 horas da tarde, põe ele na frente da fila. Aí quando o sujeito tira aquele paçoquinho de dinheiro e dá para o sujeito, irmãos, o frege pegou. O pau quebrou. A Bíblia diz que houve um monte de reclamação, uma murmuração, e todo mundo começou a brigar. Isso é injusto, isso é um absurdo. Eu trabalhei o dia inteiro na sua vinha. Esse sujeito veio aqui às 5 horas da tarde, está ganhando a mesma coisa que eu. Quem são esses? É você. Esse é você. Esse sou eu.
Esses somos nós. A graça é um escândalo. E aí vem o dono da vinha. Ele chega com o maior amor possível e fala assim: meninos, não briguem. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês. Quanto que eu tratei com vocês? 1 denário. Quanto que eu estou pagando a vocês? 1 denário. Agora olha o que Jesus diz. Preste atenção nisso. Por acaso o eu ser bom e gracioso com vocês, isso parece mal aos olhos de vós outros? Pastor, o que significa isso? A graça, irmãos, é tão escandalosa que aos nossos olhos, aos olhos de muita gente que não conhece esse conceito, parece algo mal, injusto. Não parece injusto? Pois foi isso que Jesus fez com você. Sabe quem era você? O trabalhador das 5 da tarde. Você é o trabalhador das 5 da tarde. Porque lá atrás, quando Jesus fala que os últimos serão os primeiros, significariam aqueles que ouviriam do Evangelho, que não são dos judeus, durante a sua proclamação, e acolheriam esse convite da graça. Sabe quem é o trabalhador das 5? Você. Mas esse conceito, irmãos, da graça, é um conceito que às vezes nos choca e a gente não consegue transferir esse conceito para os nossos relacionamentos, não é? A gente sempre quer a coisa na mesma medida. A gente sempre quer a coisa da forma como ela é dada. Mas não é assim que funciona com Deus. A matemática da graça de Deus é diferente da nossa. E Isaías 55, irmãos, mostra algumas particulares dessa graça e eu termino. Primeiro, o texto diz que esse convite gracioso, o versículo de número 1, é um convite para todos aqueles que têm sede. Verso 1, todos vós. Agora preste atenção, não são todos indistintamente. Ele diz, todos vós os que têm sede. Sabe o que significa isso, irmãos? O convite da graça é um convite para todos, mas para todos aqueles que entendem que precisam de salvação. Foi Jesus mesmo quem disse isso no Sermão do Monte, Mateus 6. Ele diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Portanto, esse convite, irmãos, é um convite para todos aqueles que têm sede, aqueles que entendem que há um vazio na alma, aqueles que sabem que precisam preencher algo dentro de si, que só Jesus Cristo pode dar. Lembre-se que no dia da festa do Tabernáculos, lá em João capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus se levantou no último dia da festa, no dia que o sacerdote pegava o jarro e derramava a água, simbolizando a água da rocha que Moisés extraiu lá no deserto para sedentar o povo. O sacerdote fazia aquilo no último dia da festa dos tabernáculos, que era a festa das cabanas, onde eles relembravam o tempo que eles ficavam escravos. O sacerdote pegava o jarro no último dia e derramava o jarro e fazia uma oração pelo povo. O interessante é que lá em João 7, irmãos, Jesus está em Jerusalém. E no último dia da festa, está lá no texto, versículo 37, no capítulo 7 de João, se não me falha a memória, o texto diz que Jesus se levanta no último dia da festa, e na frente de todo mundo ele diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, querido, que Jesus aludiu a Isaías 55. Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. Portanto, querido, esse convite da graça, em primeiro lugar, é um convite para todos aqueles que têm sede. De repente você entrou aqui dentro nessa manhã e está certo que a sua vida tem algo vazio nela. Uma sede que nada desse mundo pode suprir. Pois essa graça é oferecida a você nessa manhã. A segunda característica que eu vejo desse convite da graça é que esse convite, irmãos, é para vir a Cristo. Olha o verso 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Veja como Jesus extraiu Mateus 11, 28 das palavras de Isaías, quando ele lá em Mateus 28
No capítulo 11 diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja que Isaías, irmãos, tantos anos antes de Cristo, ele pré-anunciava esse convite gracioso que o mundo inteiro teria de vir a Cristo. Por isso que esse convite da graça é um convite para a gente ir a Cristo. A gente não quer ir num sistema teológico, não é um convite para ir numa ideologia, não é um convite para ir em mandamentos. Não, irmãos, esse convite é para que você vá a Cristo, porque Ele é a água viva, é Ele que mata a nossa sede, é Ele que é capaz de dar para nós esse dom gracioso de Deus, de ter a nossa vida transformada pelo Evangelho. Veja que esse convite é para vir a uma pessoa. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, diz o profeta, ecoando lá na frente, nas palavras de Jesus. Em terceiro lugar, esse convite também, além de ser um convite para todo aquele que tem sede, além de ser um convite para você vir a Cristo, ele é um convite para a vida. Verso 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Que coisa gloriosa. Efésios 2 diz: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Esse convite, irmãos, é um convite para a vida. O apóstolo João foi o apóstolo da vida. 23 vezes aparece a palavra vida no seu evangelho. O capítulo 1 do evangelho de João já começa assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Lá em João 10 ele diz isso de novo no que diz respeito às ovelhas: eu vim para que tenham e vida e a tenham em abundância. Veja, irmãos, que Jesus ele é o doador da vida, prefigurado, pré-anunciado pelo profeta Isaías lá atrás: ouvi, a vossa alma viverá. Querido, a verdadeira vida só Cristo pode dar. A verdadeira vida o dinheiro não pode dar, os recursos não podem dar, uma família boa não pode dar, uma igreja bonita não pode dar. A verdadeira vida, irmãos, não existe nada nesse mundo que é capaz de oferecer a você esse contentamento, essa vida que começa aqui e transborda para a eternidade. É só Jesus Cristo, irmãos. Não, irmãos, não existe uma especulação religiosa no cristianismo. O cristianismo não é uma religião de especulação. O cristianismo é uma religião de certeza absoluta. Você quer ver uma coisa? Não existe nenhuma palavra que o apóstolo Paulo tenha usado mais do que a palavra sabemos. Se você der uma olhadinha nas cartas de Paulo e grifar toda vez que ele fala sabemos, você vai ficar impressionado. Por quê? Porque a nossa fé, irmãos, não é esperamos, não é nós almejamos, não é nós, pode ser. Não, irmãos, a nossa fé tem uma palavrinha mágica. Qual é? Sabemos. E por que nós sabemos? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Paulo, lá em Coríntios 5, fala sobre isso. Nós sabemos que se essa casa terrena se desfizer, nós temos um edifício feito por mãos não humanas, divinas, no céu. Sabemos. Portanto, querido, o convite da graça é um convite para a vida. E Cristo, Ele é o doador da vida. E você encontra a verdadeira vida quando você deposita a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. Aí sim, aí essa verdadeira vida que provém de Deus, ela alcança você. E ela é uma vida que tem desaguado na eternidade. E para finalizar, versículo 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 12: saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Verso 13: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor,
e memorial eterno que jamais será extinto. Veja que é uma linguagem poética, desde o versículo 7, a promessa de mudança de vida. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. Veja, querido, que o convite da graça visa agora, em último lugar, a restauração do ser humano. Essa graça, querido, ela é responsável pela nossa mudança. E Paulo, irmãos, falou muito sobre isso, sobre essa transformação que a graça de Deus opera na nossa vida. Pastor, como é que eu sei que essa graça que habita em mim é preciosa? E não é uma graça barata, uma graça vil, como escreveu Bonhoeffer. Simples. Se é uma graça preciosa, é a graça verdadeira. E se você foi alcançado por essa graça verdadeira, há uma mudança de vida em você, porque essa graça promove essa restauração. O texto diz que saireis com alegria e em paz sereis guiados. É essa graça, irmãos, que muda a nossa vida, é essa graça que nos converte. Os nossos irmãos arminianos, eles incorrem num erro teológico às vezes problemático. Eles acham que somos nós quem escolhemos a Cristo, mas nós entendemos que não. A graça de Deus é quem nos alcança, e pelo fato dela nos alcançar, sendo nós imerecedores, essa graça agora manifesta a sua evidência através da mudança de vida, e nós agora nos convertemos. Pastor, o que é conversão? Conversão é simplesmente você estar indo numa direção e convergir numa outra direção. Pastor, quem é o meio, quem é que opera isso em nós? A graça de Deus. Portanto, querido, veja como não apenas o texto em si tem uma mensagem, mas a sua edição na Bíblia também contém. E eu termino. O capítulo 53 fala sobre essa graça de Deus que foi oferecida por Cristo e que teve um preço muito alto. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Por isso viva de modo digno do Evangelho. Por isso glorifique a Deus em tudo que você faz. Nós vimos no capítulo 54, de forma muito bonita, o fruto da graça. Jesus teve a sua recompensa. O grão de trigo caiu na terra e morreu, e ele produziu fruto, e esse fruto está aí até hoje, vai crescer até o dia que Jesus voltar. Cantamos aqui, não é? Para vir buscar a sua gloriosa igreja e restaurar todas as coisas. E para finalizar, no capítulo 55, Isaías faz agora um convite. Ele é um grande evangelista. O profeta agora conclama aquele que tem sede a aceitar esse convite. E esse convite é personificado na pessoa do Filho, e que nós sabemos quem é, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse convite, irmãos, ele nos dá essa vida plena e verdadeira que Jesus prometeu às suas ovelhas. E esse convite também visa a mudança de vida. Não, se alcançamos essa bênção da parte de Deus, se a graça preciosa nos alcançou, agora a nossa vida tem que ser diferente. Eu quero concluir com uma ilustração muito bonita, que se você já ouviu, você me perdoe. Conta essa história de um homem muito rico. Esse homem era colecionador de grandes quadros, de grandes artistas, e esse homem tinha um filho, apenas um filho. Só que ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial, e o seu filho teve que ser convocado para ir à guerra, e esse pai fica muito preocupado com ele, porque esse pai o amava profundamente. Mas esse menino vai à guerra, e o pai então fica em casa, orando e preocupado com esse filho. Um belo dia, a campainha da casa desse homem, muito rico, muito famoso, toca a campainha e está lá um soldado devidamente fardado, com as insígnias dele. Ele tem um embrulho debaixo do braço, e ele traz para esse pai duas coisas. Primeiro, uma notícia. Com os olhos marejados de água, esse soldado diz: meu querido pai, o seu filho faleceu na guerra. Eu fui o seu amigo de trincheira, eu fui o seu amigo de batalha, mas olha, infelizmente, ele sucumbiu. Mas eu quero trazer da parte dele e da minha parte um presente.
E ele trouxe embrulhado num papel, ele abriu, era um quadro. E esse quadro era um quadro do filho, pintado por esse amigo dele, porque ele também era pintor. E lá na guerra, nos intervalos, ele pintou o quadro desse rapaz, porque sabia também que ele vinha de uma família que gostava de arte. E ele então dá o quadro a esse pai, e esse pai fica muito comovido. Ele agradece esse moço, e quando ele chega na sua pinacoteca famosa, ele manda tirar da sua parede o lugar de destaque do quadro mais famoso e põe o quadro do filho. E na sua sala tinha quadros de Picasso, quadros de Monet, de Rembrandt, tinha quadros de Caravaggio, preciosidades, quadros que não têm preço no mundo da arte, mas ele tira esse quadro e põe do filho, pintado meio esquisito, com um carvão, meio sem detalhes, mas esse põe no meio daquele negócio. Meses depois, esse pai falece, mas antes de falecer, esse pai deixa um testamento, porque era desejo dele leiloar todos os seus quadros. E o texto diz, a história diz, que o leiloeiro convocou, artistas, marchands do mundo inteiro, porque a coleção desse homem era uma coleção fenomenal. E ele fez um leilão em Londres, e esse leilão encheu de pessoas famosas, querendo os Caravaggios, os Rembrandt, os Monet, que esse homem tinha na sua casa. Só que esse pai, eu já termino, esse pai deixou um bilhete para o leiloeiro. E na hora do leilão, esse leiloeiro tinha que abrir o bilhete. Esse era o testamento do pai. E de repente, quando o leiloeiro iniciou o leilão, ele abriu o bilhete que o pai deixou, dizendo o seguinte: o primeiro quadro a ser leiloado no leilão, esse é o meu desejo, tem que ser o quadro do filho. Quadro do filho. O leiloeiro levou um susto, porque imagine só, um quadro pintado no front da batalha por um colega, de giz preto, num pedaço de papel, num troço esquisito, que ele leva para o pai, num leilão desse. O leiloeiro quase teve um troço, mas ele teve que cumprir a vontade. E aí de repente, irmãos, toda aquela pompa, cheio de pessoas igual vocês, assim, bem ricas, todo mundo querendo comprar um quadro, assim, para colocar na sua parede. Imagina uma sala como essa, naquela expectativa de ser apresentado aquelas obras de artes maravilhosas. O cara chama e põe lá no primeiro quadro, o quadro do filho. Aí de repente aparece aquela coisa estranha, aqueles contornos todos esquisitos. O povo, quando vê aquilo, começa a xingar. Uns se levantam, vão embora, outros falam que é um absurdo, outros falam que aquilo é um desrespeito. E ele começa com um lance, ele dá um lance no quadro do filho, ele começa com $10. E ninguém quer comprar o quadro, irmão, todo mundo xinga, isso é um absurdo, eu quero o Monet, eu quero o Caravaggio. Ele, não, tem que ser esse quadro aqui. Quem quer levar o filho? Quem quer o filho? Quem quer o filho? Ninguém. De repente, irmão, quem quer o filho? Levanta um senhorzinho lá atrás a mão. Ele falou, eu quero o filho. Aí todo mundo assusta, começa a falar alto. Era o jardineiro da casa do pai, que ajudou a criar esse menino, porque esse pai era viúvo, e ele amava esse menino. E ele se levanta lá atrás, irmãos, e fala, eu quero o filho, eu quero o filho. Aí aquele moço, jardineiro, você imagina isso? Num leilão em Londres, das grandes obras, dos grandes autores do mundo inteiro, ele chega lá na frente, pega o quadro do filho, põe debaixo do braço. Aí de repente, irmãos, do outro lado do papel também estava escrito um desejo do pai. Qual era o desejo? Aquele que comprar o quadro do filho recebe de graça todos os outros. Eu estou contando essa história, irmãos, porque a palavra de Deus diz assim, em João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, o texto diz assim, aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho
sobre ele permanece a ira de Deus. Qual foi o grito do leiloeiro? Quem quer o filho? Quem quer o filho? Talvez nessa manhã você ainda não tenha reconhecido o filho como Senhor e Salvador da sua vida. Quem sabe nessa manhã você tem desprezado o filho. Talvez você não tenha achado beleza nem formosura nele. Talvez ele não tenha lhe agradado, porque afinal de contas um Cristo crucificado é beleza para quem? Mas é esse filho que quando você se apropria dele, você se torna herdeiro de todas as coisas. Amém? Quem quer o filho? Eu espero, querido, que você não saia daqui sem ele, porque com ele você terá todas as coisas. Amém?